nossa saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. E olha, eu quero que você já ligue para aquela pessoa que você ama, avise que o Vida Melhor está começando e hoje a gente vai falar sobre problemas dermatológicos. Do ponto de vista estético, as sardas, as pintinhas na pele podem agradar a muitas pessoas, desagradar a tantas outras, né? Às vezes é um transtorno. Agora, quando o assunto migra para a área de saúde, tanto as pessoas que gostam das pintinhas quanto as que não gostam das pintinhas devem prestar muita atenção. Porque algumas dessas pintinhas podem indicar, infelizmente, câncer de pele. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, só para você ter uma ideia, em 2013, que é o próximo ano, a estimativa é de que mais de 140 mil pessoas desenvolvam algum tipo de câncer de pele no país. E esse número assusta, né, gente? É um número muito grande. Agora, se o número assusta, a boa notícia é que, quando descoberto, na fase inicial, esse tipo de câncer tem mais de 90% de chance de cura. Isso é muito bom. E para falar mais sobre esse assunto, eu chamo o Dr. Fernando Passos de Freitas, que é dermatologista, pós-graduado em medicina estética, especialista em procedimentos cirúrgicos dermatológicos e em tratamentos como clareamento para manchinha, peeling químico, toxina botulínica, mesoterapia, laser e muito mais. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Prazer recebê-lo. Eu já vi que você veio equipado aqui pra gente falar das manchinhas, das pintinhas, né? Eu tinha até pensado a gente bater um papo ali, mas eu acho que a gente já podia ficar aqui. Se puder ficar aqui do meu lado, melhor. Pra gente já, de repente, exemplificar para as pessoas que estão em casa entenderem exatamente o que são essas pintinhas e quando elas são nocivas. Que pintinha todo mundo tem, né? Na verdade, pode ser apenas como você mesmo estava falando ali. Um mimo estético que a pessoa pode gostar, pode não gostar, mas às vezes pode ser alguma coisa mais maléfica para o portador dessas manchinhas. Né? O ideal é que quem tem essas manchinhas consulte um dermatologista, passe por uma consulta e tenha a avaliação, como a gente vai mostrar aqui agora, que acontece. Mas só para o pessoal ter mais ou menos ideia, que tipo de manchinha já deve despertar uma certa preocupação? Na verdade é assim, quando alguma manchinha vem junto de uma outra queixa, por exemplo, porque são critérios. Vamos lá, vamos começar assim. Quais são os 3 tipos de indicações para retirada de manchinhas, de lesões? Indicação estética, que é aquela assim, olha, Cláudia, essa lesãozinha não vai te trazer problema algum. Na dermatoscopia digital ou na história clínica não há nenhum tipo de indicativo. Mas eu não gosto. Essa é a indicação estética. Existem outros tipos de indicações de retirada. A relativa e a absoluta. Qual a diferença entre elas? A quantidade de critérios que se somam para a retirada. Famoso ABCDE, tá? Dermatologicamente, tecnicamente falando, que são critériozinhos, por exemplo, a borda irregular, o relevo, dupla coloração. Agora, mais importante, que eu dou mais valor no tipo de queixa, é se recentemente houve algum tipo de alteração que o paciente tenha notado. Não só no tamanho, como textura, em coloração e até, às vezes, o paciente refere que está coçando, ardendo, doendo. Isso é mais importante do que qualquer outro sinal. Então vamos passar aqui. Como é que chama esse equipamento? Isso aqui é um dermatoscópio digital. É um dermatoscópio digital, tá? E esse dermatoscópio, quando passado na pele, ele dá uma visibilidade maior das pintinhas, das manchinhas. Exatamente. É onde que tá a câmera aqui para eu... Vou ampliar essa tela aqui, ó. Vamos ver aqui, porque aí em casa você já vai entender como é que funciona tudo isso. Aqui, ampliando a tela, a gente visualiza através do computador, por exemplo, uma pintinha sua. Eu tenho um monte de pintinha aqui. Uma pintinha qualquer. Essa aqui, por exemplo, quando a gente coloca o dermatoscópio aqui, ele aumenta em até 200 vezes o tamanho da pintinha. Então, deixa eu localizar aqui, centralizar. Ó, aí eu vou acertando o foco. Deixa eu tirar só da luz aqui. Aqui, pronto. Agora a gente viu a pintinha direitinho. Tá. Aí tô vendo essa pintinha agora bem de perto, quer dizer, com detalhes, não é isso? Exatamente. Aqui a gente pode visualizar características mais importantes, características que a olho nu a gente não consegue visualizar, tá? A gente pode ver dupla coloração, essas coisas, mas é o que a gente estava conversando anteriormente. Talvez mais importante do que o tipo, as características que elas nos demonstram, a história clínica. Tá, então vamos sentar ali para a gente falar um pouquinho de história clínica.
Então, história clínica é um pouco da vida do próprio paciente, mas em relação a câncer também tem a ver com a vida da família, com tanto quanto de hereditariedade? Exatamente. Então, assim, a propensão ao desenvolvimento de câncer de pele ou não, a gente costuma dizer que, assim, a pessoa tem uma propensão, uma predisposição genética ou não. Predisposição genética nem sempre é sinônima de hereditariedade. Mas, obviamente, que se tiver uma hereditariedade, se tiver históricos familiares, principalmente de câncer de pele, especificamente, a chance aumenta. Mas são outros fatores também. Por exemplo, fototipo. Fototipo significa a quantidade de melanina, a coloração da pele. Então, a pele, quanto mais clarinha ela for, e outros fatores externos associados, como exposições solares e outras coisas, desidratação da pele, são fatores que, associadamente, eles aumentam a chance do desenvolvimento. Um tipo de câncer de pele, que não é só um tipo, né? Tem outros, tem vários. Tem outros. Aqui, olha, a gente recebeu umas fotos para a gente tentar comentar sobre elas. Então, vai aparecer já no vídeo, a gente tem as sardas, quando elas são muito presentes no rosto. Esse tipo de manchinha, ele é um problema ou não? Ou isso é uma coisa que é da pessoa, característica e não precisa ser cuidado? Essa ilustração, por exemplo, que a gente está vendo no vídeo aí, a gente vê que é uma pessoa não só da pele clara, bem clarinha, como olhos claros e cabelos claros. Isso é importante na classificação de fototipo. Porque uma mesma coloração branquinha assim, se tiver olhos escuros e cabelos escuros, aumenta-se o fototipo. Então, o fototipo não é a classificação só da cor da pele, tem outros fatores. Mas aí o que acontece? Quem é desse jeito, então, clarinha de sardinha, tem mais, corre mais riscos de ter um câncer de pele? Exatamente. O fototipo dela é o mais baixo. Mais baixo que isso, só o albino, que não tem melanina nenhuma. Então, uma pele que tem uma predisposição já constitucionalmente de desenvolver um câncer de pele maior do que os outros fototipos. A presença dessas sardinhas, que é a tua pergunta, a priori não traz nenhum tipo de risco, não é assim, olha, isso aqui é maléfico, isso aqui é danoso, isso aqui é câncer de pele. Não. Mas, obviamente, que uma areazinha já alterada, se um câncerzinho de pele for se desenvolver, ele vai escolher aonde já está, que nem a história de bater em bêbado, é mais fácil. Então, uma área que já tem alterações, mesmo que ainda não maléficas, mas se ele quiser se proliferar, as células maléficas, elas vão se proliferar preferencialmente ali, mas não é... Então, o que é importante? Uma pessoa bem clarinha desse jeito precisa se cuidar muito o tempo todo? Todos nós, mas obviamente que esse tipo de pessoa a gente dá um alerta maior, né? Tá. E o risco é o sol ou a luz também? Fatores associados, mas obviamente que o fator externo mais importante é a exposição solar, mas não somente, como lâmpadas, principalmente lâmpadas frias, aquelas fluorescentes, são tão maléficas quanto. Tá. E outra coisa, exposições que a gente diz, exposições ao clima. Às vezes, a temperatura muito baixa, o frio muito intenso, com vento e tudo mais, queima tanto quanto o sol. Isso é importante dizer. Então, protetor solar sempre. Sempre, o tempo todo, né? Não só quando vai à praia, viu? Saiu de casa, não só quando vai à praia. Aliás, se está em casa e tem janela e muita incidência de sol, também tem que ficar com protetor solar, né? Mesmo à frente da luz do computador, acredite se quiser. Olha... Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho as características das manchinhas. Tenho essa primeira foto aqui, que também está aumentada, né? Essa aproximação. Exatamente. Esse tipo de lesão, nós já temos aí... Bom, como a gente estava falando, existem os 3 tipos de indicações. Qual a diferença entre relativa e absoluta? A quantidade de critérios. Quando que se torna absoluta? 3 ou mais critérios. Aí a gente já tem 3 critérios. Quais são? Bordas irregulares, tá? Dupla coloração, até tripla, alto relevo. Provavelmente, deve ter outros, pelo tipo de lesão, pela experiência própria, deve ter outras queixas aí que o próprio paciente deve estar... Porque a gente vê que é uma lesão brilhosa, tá? Então, significa que existe um processo em atividade. Tá, como se fosse escamar. Um processo inflamatório em atividade. Provavelmente essa lesão, imagino, que esteja em fase de evolução, esteja aumentando e se bobear, coçando e ardendo. Isso, existe ardor, pode haver. coceira?
Mas é o que a gente tem que associar o quadro clínico com o quadro do exame complementar. Tá. E aí a gente tem uma outra série de pintinhas, né? E as pessoas em casa ficam até assustadas, porque falam, eu tenho umas pintinhas e todo mundo tem pintinha. E aí, como é que faz? O que elas precisam realmente ficar atentas para não deixar? Porque, como eu falei, se for diagnosticado precocemente, tem cura. Então, para ninguém Quanto mais correr precoce o risco o diagnóstico, e melhor conseguir o o diagnóstico prognóstico. precoce, o que tem que ser feito? Retirada, depende do tipo de lesão, mas provavelmente, na maioria das vezes é o seguinte, existe uma indicação absoluta. Tá, então vamos retirar a lesão. Normalmente uma pequena incisão, a gente tira uma margem de segurança, que a gente chama, a gente tira um pouquinho a mais, não só delineando a borda, como em torno de alguns milímetros, 5 milímetros de margem de segurança, dá os pontinhos, fechou a lesão, envia para o anatomopatológico. O que é isso? É a biópsia. Tá, dependendo do resultado, aí sim a gente dá o prognóstico. O que vai acontecer? Se for um carcinoma basocelular, que é um câncerzinho de pele não tão agressivo, não tão maléfico assim, se vier no resultado margens não coincidentes com neoplasia, ou seja, com um câncerzinho, ou seja, a gente tirou a lesão toda, acabou. O paciente está curado. Tira os pontinhos e acabou. Agora, se der, por exemplo, margens comprometidas, tem que fazer uma cirurgia maior, ampliando as margens e mandar novamente, até tirar tudo. Agora, se der um diagnósticozinho, esse é o mais temeroso, vamos dizer assim, que é o melanoma, aí a história muda, porque não basta a gente tirar a lesão. A gente tem que investigar metástases. Pode haver um câncer original, pulmões. Ou então, ele ser o original, mas já podemos observar metástases em outros órgãos. Então, esse é mais preocupante. Apareceu pintinha, é importante já correr para o médico até para descobrir se ela é um problema ou não. E, né, se for necessário retirar essa pintinha. E se for necessário descobrir de onde é que está vindo aí outros problemas de câncer. Nem né? que o médico diga que é apenas uma indicação estética, o paciente vai mais tranquila para casa. Perfeito. Eu estou conversando com o Dr. Fernando Passos de Freitas e a gente volta já já e ele vai responder as nossas dúvidas e as dúvidas dos telespectadores. 2 minutinhos, doutor. Agora vem cá que a gente continua conversando com o dermatologista Dr. Fernando Passos sobre as pintinhas e os riscos dessas pintinhas. A gente sempre divulga na rede social, no Facebook, o tema do dia seguinte. Ontem mesmo a gente fez isso e já chegaram algumas perguntas. A Gilda Fernandes Santos, ela diz: tenho manchas de gravidez. Meu caçula já tem 23 anos. Será que não sai mais? E essas manchas são perigosas? Isso que ela tem, muito provavelmente ela está se referindo a um diagnóstico que a gente chama de melasma. Que muita gente fala assim, é mancha de gravidez. Que geralmente aquelas manchas mais escuras, geralmente acastanhadas, que a gente chama de asa de borboleta, tá? Geralmente na zona central e formando como se fosse uma asa de borboleta. Então muita gente fala assim, é mancha de gravidez. O melasma ou cloasma, obviamente que por ser mais comum no sexo feminino, estar correlacionado à parte de oscilações hormonais, falando do hormônio feminino, o público em geral começa a correlacionar com a gestação. A gestação apenas foi um fator de ou desencadeamento e muitas vezes de acentuação de um quadro que ela já tinha predisposição genética a desenvolver. Por quê? Porque muita gente fala assim, foi a gravidez. Aí eu pergunto, você conhece mais alguém que teve nenê? Tem. Tem melasma? Não tem. Então, não é que a gravidez foi que causou. A gravidez foi apenas um fator que precipitou um quadro que provavelmente iria acontecer por conta de uma predisposição genética. Sai? Existem tratamentos para controle. O objetivo sempre é o que a gente chama de cura clínica. Cura clínica é aquela coisa assim, as pessoas não estão vendo nada, estão achando que eu não tenho mancha. Mas eu, Cláudia, ou eu, Gilda, ou eu, Gilda, sei que tenho. Então eu sempre tenho que estar controlando através de tratamentozinhos, às vezes simples, dermatologicamente falando. Mas sempre tem que estar controlando e estar ciente que a qualquer momento ela pode repigmentar.
Ah, tá. Então, mas ela consegue a remoção Remover. dessas manchas. Só que ela vai ter que cuidar muito dessa área para que essas manchas não voltem. Não é isso? Exatamente. E o sol entra como um fator proibitivo na vida dessa pessoa, Ok. infelizmente. A Lidiane Eck e a Tati Almeida querem saber qual é o tratamento mais indicado para essas manchinhas da pele. Melasma ou sardas? Eu acho que ela as tá- manchinhas mesmo, melasma. Melasma? Então, normalmente, dependendo do grau de acentuação, a gente já propõe alguns tratamentos um pouco mais invasivos. Peelings mais profundos, lasers, por exemplo, o padrão ouro da estética hoje em dia é o tal do laser de CO2 fracionado. É um procedimento extremamente agressivo, mas às vezes, alguns casos, principalmente um fototipo mais alto, uma pessoa mais morena, cabe mais um tratamento menos invasivo, apenas com tratamentozinhos, um cremezinho à noite à base de ácidos, concentrações mais baixas. Dependendo do resultado que essa pessoa vai me trazendo nos retornos, a gente pode manter assim e atingindo o mais próximo possível de cura clínica. Ok. A Rosana dos Santos Pascoaleto diz que tem manchas no rosto, já passou vários cremes clareadores e não vê nenhuma melhora. Ela tem medo de fazer peeling. O que fazer? Perdeu o medo. Perdeu medo, porque peeling não dói, né? Depende Se da for agressividade. muito abrasivo, Se for né? um peeling superficial, o próprio dermoabrasivo, que são aqueles peelings de cristais, diamantes, eles, o desconforto é mínimo. Mas existem peelings mais agressivos que até a gente tem que fazer um trabalho de analgesia minutos antes. Como, por exemplo? A gente usa, às vezes, anestésicos Então, mas tópicos. que peeling é esse? Esse que eu estava me Esse referindo, CO2? o laser de CO2 fracionado. Ah, tá. Esse tem um desconforto. Agora, existem peelings mais profundos, que é conhecido como peeling de fenol, que muitas vezes até é feito em centro cirúrgico com anestesia geral. Ah, é? E a recuperação. Mas esse é para casos mais, assim, é uma indicação bastante precisa para casos bem mais profundos, vamos dizer assim. Ok. A Regina Figueiredo, ela é de São Paulo, ela diz que tem uma pinta na região do cotovelo e que tem muitos pelos. Ela ouviu dizer que se tirar os pelos da pinta, pode provocar um câncer de pele. Pergunta se isso é verdade. É e não é. Não é o fato exatamente de tirar o pelo. O pelo até muitas vezes serve como proteção, como qualquer tipo de pilificação no nosso corpo como um todo. Mas você retirando os pelos, aí eles crescem de novo, você retira de novo, você está oferecendo um processo inflamatório constante no local. E por ser em região de cotovelos, também existe um contato, um atrito diário. Então, o processo inflamatório diário do apoio, do atrito, mais uma cutucada ou outra, ou essa retiradazinha do pelo uma vez ou outra, esses processos inflamatórios um dia podem trazer Então problemas. é melhor evitar, não é para tirar o pelo da pinta. Pode até dar uma paradinha e tal, mas ficar retirando, Agora, se a você pinta está causa um processo. incomodando, não é melhor ir retirar essa pinta de uma vez? É uma saída, é uma Né? saída. A Eliane, ela disse que já está com quase 50 anos e de uns 5 anos para cá tem aparecido umas pintas pelo corpo com um certo volume. Apesar de me preocupar, ainda não procurei um médico. Tenho também pintas brancas. O que pode ser isso? Eliane Pocrane, de Minas Gerais. Essas lesõezinhas, essas pintas, ou névos, tecnicamente falando, em alto relevo, muitas vezes, na maioria das vezes, não são preocupantes, não. Tá? Com a idade, elas vão aparecendo em maior número e o relevo costuma aumentar. Mas nada como um exame criterioso para a gente realmente dizer com certeza esse tipo de diagnóstico e prognóstico. Agora, as manchinhas mais claras, conhecidas como sardas brancas popularmente, tecnicamente leucodermias, são geralmente áreas já danificadas. Normalmente elas se localizam mais em áreas frequentemente expostas a exposições climáticas, sol, frio, como a gente estava conversando. E são danos solares, são áreas que são apenas cicatrizes de agressões anteriores, cumulativas, tá? O sol não é o sol do ano passado. Se ela tem 50 anos, é sol desde 1962, tá? Então, aquele progresso, aquelas agressões cumulativas, um dia vão trazer uma lesão cicatricial. É preocupante? Não. Não é preocupante. Existe tratamento? Sim. De total remoção da lesão? Nem sempre.
Tá. O tratamento seria mesmo por uma questão estética, então? Porque Exatamente. não existe preocupação exatamente. dessas manchinhas brancas. Ali é uma lesão cicatricial que não houve produção de melanina, o pigmento, só isso. Ok. A Janice Nascimento de Poá, ela diz que tem pintas vermelhas no corpo e uma na região do abdômen que está crescendo. O que pode ser e o que ela deve fazer? Normalmente, esse tipo de lesão, por que ela é avermelhada? Porque ela carrega vaso sanguíneo junto. Por isso que fica avermelhada. Às vezes a gente até tracionando, atritando, batendo o sutiã, raspando, pode até causar um sangramentozinho. Normalmente elas não têm características maléficas, mas nada como um exame mais criterioso também para... E às vezes elas mesmas, futuramente, elas vão ficando mais escurinhas e deixam de ser avermelhadas. Ok. A Luísa diz que o pai tem manchas brancas nos braços e próximas ao pescoço. Elas ficam vermelhas e ela pergunta se ele deve procurar um dermatologista. É que eu não estou vendo o pai dela, mas se são lesões que ficam avermelhadas, dependendo da extensão e da característica, pode ser até um diagnóstico diferente de tudo isso que nós estamos falando, que é o conhecido vitiligo. Não sei se ele já fez algum tipo de exame, já procurou algum especialista. Agora, se não for o vitiligo, muito provavelmente é isso que a gente estava conversando minutos atrás. As famosas sardas brancas, apenas agressões do clima, do dia a dia e lesões que não trazem nenhum tipo de risco. Ok. O Vitor está dizendo que tem olheiras e elas são muito fortes e pretas. O que ele pode fazer para amenizar? Ele gostaria de saber se a olheira mesmo, porque é muito preta e as pessoas se assustam quando o veem. Olheiras geralmente é um probleminha um pouco, é um desafio, tá? Existem tratamentos excelentes para atenuação, mas normalmente, diferentemente do que a gente a priori pensa, que é uma mancha escura, na verdade é muito mais uma vasodilatação mais intensa, hereditária, provavelmente a pessoa tem antecedentes familiares com características similares, tá? É uma vasodilatação mais intensa, vasodilatação quer dizer vasos mais dilatados. E que, por esta região, a pele ser bastante fininha, ela se torna muitas vezes translúcida, transparente. Então a gente visualiza mais fácil aquela vasodilatação mais intensa. Ah, mas e uma noite mal dormida, uma ressaca, por que fica acentuado o quadro? Porque uma noite mal dormida, uma ressaca, uma desnutrição, todos esses fatores fazem com que o organismo, como autodefesa, propicie vasodilatação, mas não só aqui. No corpo Alguém todo. que está com uma noite mal dormida, as veias e artérias do corpo todo estarão mais dilatadas. Inclusive aqui, só que a gente visualiza mais fácil, porque é uma pele mais fininha. Agora, nada como uma consulta, um exame mais Mas tem criterioso. tratamento para quem tem uma olheira muito preta? Existem tratamentos, inclusive até de preenchedores. Preenchimento, mesmo tipo de preenchimento que se faz em lábio, bigode chinês, que é o sulco nasogeniano, a gente coloca um pouco de volume de preenchedor entre a pele e os vasos. Então, aquela pele que ela é muitas vezes translúcida, transparente, tendo uma espécie de é um produto... Uma proteção ali. Uma proteção, ela engrossa. Então, minimiza o quadro, mas isso é de cada um a indicação, porque às vezes a pessoa já tem uma bolsa muito grande, se a gente colocar volume, fica a bolsa maior. Mas existem o próprio laser de CO2 fracionado, existem vários tratamentos, depende de cada um. Tá ok. Bom, tem várias outras perguntas, é um assunto que desperta um interesse muito grande, mas a gente vai ter outras oportunidades, depois a produção também passa para você todas as perguntas, tá bom? Tá ok, Cláudia. E eu conversei com o Dr. Fernando Passos de Freitas, que é dermatologista. O contato dele é no drfernandofreitas.com.br. DR de drfernandofreitas.com.br. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado a você, Cláudia. Até a Bom próxima. falar das manchinhas, a gente já faz uma consulta, já dá uma olhadinha nas nossas, né?